Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é só nos acompanhar na nossa plataforma no YouTube. Se inscreva e aperte o sininho das notificações. Questionamentos em debate. Nesse canal você vai encontrar temas bastante relevantes, temas atuais, temas ligados à filosofia, à sociologia, à geografia, à história, à política, enfim. É uma verdadeira enciclopédia e uma universidade aberta. Beleza? Então se inscreva e nos acompanhe. Gente, a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante e de respeito ao Estado mínimo. Acho que com certeza vocês que nos acompanham e vocês que vão receber esse tipo de conteúdo, vão assistir, vocês já ouviram falar sobre a questão do Estado mínimo. Essa é a discussão de hoje. Tá. Então, o que é Estado mínimo? Ao falar disso, nós temos que nos remeter ao século XVIII. Existe um filósofo chamado Adam Smith. Ele escreveu uma obra clássica chamada Riqueza das Nações. Nessa obra, século XVIII, tá? A partir de século XVIII, de 1700 a 1800, 1770 e alguma coisa, ele escreveu uma obra clássica, né? E hoje é um clássico na economia, nas ciências sociais, que é a Riqueza das Nações. Nele, Adam Smith relata, ele fala umas questões interessantes, tipo, a afirmação dele é que o que produz riqueza é o trabalho. Inclusive, seus escritos influenciaram outros pensadores que vieram depois dele, como, por exemplo, Karl Marx. Certo? Então, basicamente, qual é o cerne da ideia dele na obra? A questão dessa essência que nós estamos falando aqui, dessa questão de hoje, a questão do Estado mínimo, que está associada ao liberalismo econômico. Então, considera-se ele como o pai do liberalismo econômico. Mas o que é a doutrina liberal? A doutrina liberal, em síntese, é o seguinte, que o Estado deveria se afastar ao máximo possível de interferir minimamente. Daí nós entramos no nosso assunto, a questão do Estado mínimo. Beleza? Então, passado-se algum tempo, essa doutrina econômica, chamada liberalismo econômico, influenciou o mundo inteiro, principalmente o mundo ocidental, o mundo capitalista. E a Europa do século XX, no pós-guerra, basicamente, principalmente a Inglaterra, começou a colocar em prática isso, ou seja, a questão do o mercado livre, ou seja, a iniciativa privada não sofrer interferência por parte do governo. Vamos chegar aqui no Brasil, tá, gente? Então, isso foi mais colocado em prática e assumidamente na Inglaterra, no governo da Margaret Thatcher, chamada Dama de Ferro. Então, esse episódio, em síntese, não ficou restrito só ao Reino Unido, tá, gente? Se espalhou por toda a Europa, mas se popularizou e ficou muito famoso, conhecido devido à chamada Dama de Ferro, chamada Margaret Thatcher, que, além de colocar em prática as doutrinas liberais no Reino Unido, se propagou muito isso aí. Isso aí influenciou o mundo inteiro, certo? Inclusive o Brasil, onde nós vamos focar a nossa reflexão de hoje. Então nós temos dois pontos. Primeiro, o Estado mínimo, eu comecei o nosso vídeo falando sobre isso, e a questão da doutrina liberal. E está correlacionada, gente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é isso. Estado mínimo, liberalismo e neoliberalismo. São três palavras diferentes que, em síntese, dá no mesmo. Qual é a essência dessas três palavras, dessas três correntes? Estado mínimo, liberalismo e neoliberalismo. Um afastamento cada vez mais do Estado e não influenciando a iniciativa privada, não interferindo na iniciativa privada, deixando a iniciativa privada livre, né? Laissez-faire, deixa fazer, não pode sofrer interferências. No meu ponto de vista, isso é mais uma ideologia do que, na verdade, um fato em si, e em per si. Nós vamos entender isso agora. Correto? Então, falando de Brasil, o Brasil começou a questão adotar doutrinas liberais, neoliberais, né, a partir do governo Fernando Collor de Mello, a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90. A eleição que o Fernando Collor de Mello foi eleito foi a eleição de 1989, se eu não me engano. E aí ele assumiu em 1990. Ele foi empichado, né? Empichado quer dizer, saiu do cargo, né? Ele foi tirado do cargo,
através de inúmeras irregularidades do governo, e assumiu o vice dele, que foi Itamar Franco. Itamar Franco continuou colocando em prática as doutrinas liberais. Então, na época do Fernando Collor de Mello, qual era a síntese do seu governo? Modernização. Colocar o Brasil dentro do mercado global. Inserir o Brasil nas questões internacionais. Beleza? Que questões? Principalmente na questão comercial. Na questão comercial. Tem um gato miando aqui, tá, gente? Mas vamos deixar isso interferir na nossa reflexão aqui. Então, quando o Collor foi empichado, Itamar Franco deu continuidade a essa doutrina, a esse pensamento neoliberal já colocado no seu governo, no governo Fernando Collor, que deu continuidade ao Itamar Franco. Então, o Brasil, nesse momento, ele se abriu para o mercado global, no início dos anos 90. Né? Muitas empresas vieram para cá, o Brasil começou a aumentar suas exportações para o mundo, né? E detalhe, saímos de uma bolha, né? Só fazendo um adendo aqui, uma reflexão. No início dos anos 90, com Collor, Itamar, e que eu estou falando aqui, nós estamos no fim da Guerra Fria, então o mundo estava dividido em dois polos. Então, um país atrelado a um bloco, ele não poderia se relacionar economicamente, politicamente com outro bloco. Havia uma rivalidade global. Com o fim da Guerra Fria, o mundo se expandiu. Então, esse bloco do mundo bipolar deixou de existir. Então, o mundo passou a ser unipolar. Então, isso, em tese, o mundo todo começou a se relacionar economicamente. Abriu-se os mercados, em outras palavras, é isso. Certo? Então, isso foi muito importante, porque grande parte das empresas eram estatais. Então, a partir do governo Collor e maciçamente a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, com o fim do governo Itamar, o Fernando Henrique ganha as eleições, o governo Henrique começa um processo incessante de privatizações, aí com o discurso de melhorar os serviços. Aí privatizou N setores, rodovias, setores de comunicação, tanto é que a questão do celular, da telefonia móvel, tudo isso se expandiu aqui no Brasil. Certo? Então, uma das premissas do neoliberalismo é o quê? O Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? O Estado se afastar cada vez mais e dar o espaço para a iniciativa privada. Como se faz isso? O Estado, se ele é pesado, ou seja, se ele é dono da maioria das empresas estratégicas para o desenvolvimento nacional, ele tem que ceder isso para a iniciativa privada. Isso é a premissa do neoliberalismo. E o Itamar Franco, em seguida o Fernando Henrique Cardoso, seguiu à risca isso aí. Inclusive, eu lembro muito bem que havia muitos movimentos contra as privatizações. Certo? Ele privatizou N empresas, principalmente as empresas estratégicas, como, por exemplo, as empresas de telecomunicação, empresas de mineração, como é o caso da Vale do Rio Doce, e rodovias, empresas de N setores. Tá? Que é uma das cartilhas do neoliberalismo, a questão do Estado se afastar. Como é que se afasta? Cedendo todas as atividades econômicas para a iniciativa privada. Ponto. Beleza? Vamos para a segunda parte do nosso assunto de hoje. Eu comecei falando o vídeo dizendo que o Estado mínimo é uma falácia. E agora eu vou argumentar mostrando por que é uma falácia. No Brasil, gente, o desenvolvimento brasileiro sempre esteve atrelado com a iniciativa do governo, a iniciativa do Estado. Vou dar N exemplos aqui para que vocês possam entender isso. Vamos lá. No início do século XX, o governo Vargas, que é um governo que marcou a história do Brasil, porque começa o processo de industrialização a partir de 1930, do governo Vargas. Então, quem impulsiona essa industrialização? O Estado brasileiro. Aí vocês estão se perguntando. Eu abri o vídeo falando. A teoria ou a ideologia do Estado mínimo é uma falácia. Por quê? Estou acabando de ilustrar para vocês. Porque toda a iniciativa para o desenvolvimento nacional esteve atrelada à iniciativa do Estado brasileiro. Primeiro ponto, Vargas, 1930. O que aconteceu em 1930?
A industrialização no Brasil foi iniciada e impulsionada pelo governo nacional, pelo Estado Nacional. Primeiro ponto, contradizendo a teoria do Estado mínimo. Certo? Porque o que havia em 1930? O crack de 29. O mundo estava quebrado. Os Estados Unidos quebrou a quebra da Bolsa de Valores de 1929. Qual era a nossa principal pauta de exportação para os Estados Unidos? Era o café. As empresas quebraram, não tinham dinheiro, logo eles deixaram de comprar nosso principal produto, que era o café. O setor cafeeiro, que era o setor mais importante da balança comercial brasileira, quebrou. Quebrou, não tinha para onde vender esse produto. O que o governo fez? Comprou todo o café, tocou fogo. Então, para o Brasil não parar e não quebrar de vez, ele teve que mudar de atividade. E Vargas ele começou a impulsionar a indústria de substituição. A indústria de substituição, ou seja, os produtos básicos que nós importávamos, o presidente Vargas começou a dar condições aos comerciantes aqui, às pessoas aqui, a classe média, a classe empresarial, de produzir esses produtos. Ou seja, começou daí o processo de industrialização. E sem falar dos migrantes, que teve uma contribuição muito grande, os migrantes do sul do Brasil, que os alemães, os italianos, que já tinham uma experiência no setor industrial europeu. Eles vieram para cá atraídos por questão da terra e a questão fugindo da guerra. Então, esses migrantes também deram uma colaboração para o Brasil, porque eles já tinham uma experiência no setor proletariado, setor operário europeu, que nós não tínhamos passado por isso. Nós estávamos no século XX, nós não tínhamos industrializado, e esses migrantes tinham essa experiência, que serviu como base para impulsionar também, para que houvesse esse incremento no processo de industrialização brasileira. Certo, dando um salto na história, desmentindo a ideologia do Estado mínimo, você tem aí o Vargas, aliás, perdão, o JK, o Juscelino Kubitschek. Esse sim abriu mesmo, escancarou o Brasil para que as empresas transnacionais, multinacionais, pudessem instalar aqui no Brasil, principalmente as empresas automobilísticas. Mas quem impulsionou para que essa política pudesse ser adotada e que se concretizasse? O governo, o Estado brasileiro. O Estado brasileiro. Beleza? Dando mais um salto, final dos anos 60, início dos anos 70, nós fomos governados pelos militares. Os militares também tiveram uma participação importante no processo de desenvolvimento nacional. Inclusive, existiam as metas, os planos de desenvolvimento, as PNUD, Planos Nacionais de Desenvolvimento. Certo? Inclusive, os militares, eles arcaram o território, eles foram os responsáveis, vamos dizer assim, do processo de integração das regiões norte, nordeste, sudeste à Amazônia, construindo os eixos de integração. Então, novamente, mostrando para vocês que essa questão do Estado mínimo aqui no Brasil é uma falácia. Eu posso dar N exemplos também no mundo inteiro. Então, novamente, a teoria liberal e neoliberal, em síntese, o Estado mínimo, aqui no Brasil, se você eu estou fazendo uma retrospectiva histórica, isso aí não coanunda, isso aí não casa, é contraditório, porque toda iniciativa para o desenvolvimento nacional, o Estado brasileiro sempre esteve presente, não só presente, mas como protagonista, certo? Então, eu falei aqui do governo Vargas, falei do JK, falei dos militares que esteve nessa vanguarda. Sem falar, por exemplo, da Zona Franca de Manaus, que foi uma política dos militares. Certo? E aí você vem aqui para a redemocratização, né? Aqui dos governos Fernando Henrique Cardoso, governo Collor, que eu comecei o vídeo e falei anteriormente, governo Lula, sempre o Estado brasileiro está à frente para que haja um impulso nas atividades econômicas. Então, falar de Estado mínimo, falar de neoliberalismo aqui no Brasil, eu considero isso mais como uma pauta ideológica. Eu acho uma pauta segmentar da classe empresarial brasileira. Isso é fato, porque é uma forma de você trabalhar ideologicamente esse discurso e dizer, o Estado não pode interferir.
porque nós, empresários, nós somos responsáveis pelo desenvolvimento. E não é. Eu acabei de mostrar, acabei de ilustrar isso que não é. O desenvolvimento nacional sempre esteve atrelado ao Estado. O Estado sempre foi o propulsor, a mola propulsora do desenvolvimento. E último, o agronegócio, por exemplo. Nós somos referência na pauta de exportação. Então, o agronegócio, para ter competitividade lá no mercado internacional, tem que receber uma série de incentivos e subsídios do governo. O governo nunca deixou, tanto os governos petistas como governos de direita, governo de esquerda, nunca deixou de incentivar o agronegócio. O agronegócio só chegou nesse nível que se encontra, nós somos referência no setor de exportação de grãos e tal, porque o Estado brasileiro sempre esteve presente. A Embrapa, certo? Incentivos fiscais, empréstimo de dinheiro público a juros irrisórios, carência de você empresta bilhões de financiamento de máquinas, certo? Então, em síntese é isso, tá, gente? No nosso conteúdo de hoje, eu acho que o nosso objetivo foi cumprido, que era falar sobre um tema importante, um tema relevante, de repercussão, e para desmistificar também algumas questões que se fala muito, né? Na verdade, as redes sociais deu voz para todos, né? Os que sabem, os que não sabem, e a gente tem que saber filtrar o que é certo e o que é errado. E esse filtro só vem com informações verdadeiras, certo? Obrigado e até o nosso próximo conteúdo.